Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo entenderemos que ninguém nasce escravo, mas sim é subjugado e feito escravo pelo outro. Nascemos humanos, pessoas que lutam pela vida e pela liberdade de existir. Nativos e africanos se envolveram em inúmeros conflitos com povos europeus para que não fossem retirado esse direito essencial à vida humana. Enquanto brasileiros, o que nos orgulha e nos envergonha ao longo dessa história? E o que os grupos detentores do poder e vencedores desse conflito nos fazem acreditar? A construção do mito do desbravador acaba por repetir, nos dias atuais, atos cometidos em séculos passados. Continuando a videoaula anterior sobre a formação territorial do Brasil, falaremos dos principais responsáveis pela extensão que o Brasil tem hoje. Então, bora para a aula! Tendo claro que o Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América, foi um acordo assinado apenas entre Portugal e Espanha. Outras nações, como Inglaterra, Holanda, França, ficaram de fora desse acordo. Assim, ao longo do século XVI e XVII, houveram inúmeros ataques e invasões nas posses portuguesas e espanholas. A França invade a Baía de Guanabara, atual Rio de Janeiro, e funda em 1555 a França Antártica, e se une a diversos grupos indígenas que lutam contra as ações dos portugueses, que, além de explorar o território, escravizavam os nativos. Esta união entre vários caciques, em um ato de resistência contra Portugal, deu origem à Confederação dos Tamoios, que durou entre 1554 e 1567, ano que a Confederação é derrotada e os franceses são expulsos da Baía de Guanabara pelos portugueses. 45 anos depois, em 1612, voltam e criam a França Equinocial, fundando a cidade de São Luís, hoje capital do Maranhão. Porém, em 1615, são novamente derrotados e direcionam seus esforços na ocupação da Guiana, hoje Guiana Francesa, território ainda da França. Já os holandeses eram parceiros de Portugal na comercialização de açúcar. Porém, lutavam para se separar da Espanha, por entender que o rei espanhol era um tirano. Com a União Ibérica, a partir de 1580, quando Portugal começa a ser governado pelo rei espanhol Felipe II, as relações comerciais entre Holanda e Portugal é afetada. E os holandeses começam a invadir e atacar as posses portuguesas no continente africano e na América. A cidade de Salvador é atacada pelos holandeses em 1604. Depois é invadida em 1624 e liberada somente no ano posterior, em 1625, após o pagamento de resgate por Portugal. E, em 1627, é novamente invadida e saqueada. Mas, em 1630, conquista a capitania de Pernambuco e se fixa até 1654. Nesse período, ocorre maior liberação religiosa nas áreas dominadas pela Holanda. É desse período a construção da primeira sinagoga judaica no Brasil. Neste mesmo período, os portugueses expandem seu domínio para além dos limites do tratado assinado em 1494. A primeira figura histórica que temos que falar são os religiosos portugueses. As principais ordens religiosas atuantes no Brasil foram
os franciscanos, seguidos dos jesuítas. Mas também vieram os carmelitas, os mercedários, os capuchinos. Não podemos esquecer que Portugal e Espanha eram nações católicas e, portanto, junto com os navegantes portugueses e espanhóis para a América, também vieram membros da Igreja Católica. Esses religiosos tinham apoio financeiro de Portugal. Destacamos a figura de dois religiosos, o padre Luís Figueira, que escreveu uma das primeiras gramáticas da língua tupi, sendo tupi a língua usada pelos religiosos e exploradores para se comunicar com diversas etnias nativas. O padre Antônio Vieira, influente religioso que, em seus sermões, criticava a escravidão dos indígenas. Assim, ao longo do século XVII e XVIII, foram fundadas inúmeras missões religiosas, com o objetivo de aumentar o número de fiéis católicos no mundo. Isso porque a Igreja tinha perdido muitos fiéis na Europa por conta da Reforma Protestante. As duas coroas apoiavam o trabalho dos religiosos, pois eles mediavam o contato entre os europeus e os nativos, facilitando assim a expansão dos domínios das duas coroas. Portugal não se opunha aos religiosos em proteger os nativos, pois tinha como negócio muito rentável a venda de africanos como escravo para a América e até mesmo para Portugal. Porém, quando a Holanda invade as posses portuguesas na África, esse comércio sai das mãos portuguesas e, ao invadir Pernambuco, principal centro produtor de açúcar da colônia, os donos de engenho fogem para o interior, assim como os escravos se libertam e criam comunidades chamadas quilombos. O mais conhecido deles foi o Quilombo dos Palmares, que resistiu por muito tempo aos ataques dos portugueses para escravizá-los. É nesse período que surge a figura do bandeirante. Sem o comércio lucrativo de pessoas africanas para a escravidão, os portugueses paulistas veem a oportunidade de lucrar com o comércio de pessoas nativas para o trabalho escravo. Fato muito importante para a expansão do domínio português, para além do Tratado de Tordesilhas, pois foram as expedições para o interior do território, através das entradas e das bandeiras, que Portugal ocupa de modo efetivo o interior. Quando essas expedições saíam do litoral e tinham o financiamento da coroa portuguesa, recebiam o nome de entrada. Quando eram pagas por particulares, recebiam o nome de bandeiras e tinha origem em São Paulo. Seus objetivos eram capturar e escravizar pessoas nativas, nem que para isso tivesse que exterminar milhares de homens, mulheres e crianças. Muitos foram as bandeiras que fizeram isso, mas vale destacar os bandeirantes Antônio Raposo Tavares, Manuel Preto e Fernão Dias. Se você está pensando, mas são nome de rodovias, isso mesmo, eles são homenageados com os nomes dessas rodovias. Outra expedição foram atrás de ouro e diamante nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Como exemplo, podemos citar a figura de Fernão Dias Paz e seu genro Borba Gato, que também cometeram inúmeros assassinatos contra os indígenas. A terceira forma de expedição eram as contratadas pela coroa portuguesa e por grandes proprietários de terras nordestinos, a fim de expandir a pecuária nas terras indígenas e destruir comunidades quilombolas. Essas comunidades eram formadas por pessoas que fugiam da condição de escravos, principalmente negros africanos, ou mesmo negros nascidos aqui, além de outras pessoas.
Um importante bandeirante desse período foi Domingos Jorge Velho, que destruiu o Quilombo dos Palmares e participou de vários conflitos com os tapuias, formado pelos Gês, Cariris, Caratis, entre outros, em uma guerra que ficou conhecida como Guerra dos Bárbaros. Assim, foi graças às expedições dos bandeirantes, os quais, para muitos, são chamados de desbravadores, e o extermínio de muitos povos indígenas e quilombolas, que Portugal amplia o seu domínio pela América. Com o argumento de que a posse da terra era da coroa portuguesa, por já ter inúmeros portugueses fazendo uso da terra, é assinado em 1750 um novo acordo de divisão territorial, chamado Tratado de Madrid, em que Portugal e Espanha definem as novas fronteiras. E, em 1777, é assinado o Tratado de Ildefonso, anexando parte da região sul ao território português. Encerramos a aula por aqui. No próximo vídeo, falaremos da economia do século XIX. Se gostou do vídeo, dê seu like e se inscreva no canal.